Olá, seja muito bem-vindo ao JetaCast e o papo hoje do JetaCast de hoje, a gente recebe uma pessoa muito especial, Pedro Zac. Ele é fotógrafo de futebol. Gente, a gente estava conversando aqui um pouquinho já, histórias sensacionais e hoje a gente está muito feliz de receber você, meu amigo. E Pedro aí? Zac. Tudo bom, Jerônimo? Só alegria? Tudo certo, prazer estar aqui finalmente, né? Finalmente Pois deu é. certo, né? Pois é, tava enrolada a agenda, né? Início de ano, campeonato rolando. Complicado. Bom demais, cara. Muito bom receber você aqui. Galera, a gente vai conversar sobre futebol, sobre bastidores de futebol. Ele é formado em jornalismo, fotógrafo aí oficial de vários jogadores, então várias curiosidades ele vai contar aqui, como é empreender nessa área de fotografia. E, cara, ele tem uma história muito linda também de ousadia para empreender nisso. Ele estava em um ponto muito até tranquilo na sua profissão, né, Zac? Se a gente for falar, né, ali como você se formou em jornalismo, correto? Isso. Uhum. E também assessor de imprensa do Mirassol. Isso. Mas teve algum ponto ali que você falou, cara, eu acho que eu posso mais. Então já a primeira pergunta pra você, cara, você tá com 27 anos, Isso. já tem história pra caramba, né, cara? Nem tanto assim, mas tem uns negocinhos que dá pra contar. É top. Cara, me fala assim, como que surgiu o jornalismo primeiramente na tua vida? O jornalismo, eu sempre gostei muito de esporte, né? Então eu sempre tinha muito claro pra mim que eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. E cresci ouvindo jogo no rádio, então basicamente me apaixonei pela comunicação, né? E aí especificamente a comunicação esportiva. Então decidi fazer jornalismo. Aí cursei jornalismo, fui estagiário de jornalismo, depois trabalhei como repórter de televisão, até chegar na assessoria de imprensa de clube de futebol. E aí depois partiu para fotografia, né? Fotografia freelancer, que a gente chama hoje, que acho que eu me identifico assim como um fotógrafo freelancer de futebol. Então, basicamente foi isso. Top, cara. Fala aí, a gente vai falar muito disso, mas fala assim, 2 jogadores assim que você teve a oportunidade de tirar foto deles e teve um contato assim que te marcou assim. Depois a gente até fala mais. Cara, é que tem muito jogador, né? Eu cubro basicamente hoje no futebol profissional, eu trabalho bastante com o Mirassol e o Novo Horizontino, né? Mas é lógico que todo mundo quer fotografar os grandes jogadores, né? Quer estar em contato com eles. Eu não tenho muito essa ambição, mas quando acontece, com certeza é uma realização profissional, né? Então teve alguns momentos com o Neymar já, né? Não tem como não falar que é um jogador da nossa geração, assim, que quem cresceu assistindo é muito legal e poder realizar isso é bem interessante. Quando ele veio pra cá, acho que fiz ele em 2 ou 3 vezes. Não era meu cliente, mas você acaba fotografando ali, né? Só pra ter o registro, enfim. E mais algum outro jogador? Acho que dá pra falar do Camilo, cara. O Camilo que foi jogador do Mirassol também, ídolo aqui do Mirassol. Ídolo, né? Cara espetacular, fora de série. E eu acompanhei, consegui fotografar o finalzinho dele aqui no Mirassol, né? Os últimos passos dele como jogador do Mirassol. Hoje ele tá no Paulista de Jundiaí, mas assim, ele como identificação pro clube, pra cidade, pro futebol também. E aí acabou que depois virou um amigo também. Então, pra mim, eu me sinto bastante realizado em poder acompanhar esse finalzinho dele, a trajetória final dele no Mirassol como jogador, né? Que top, cara. O Camilo é um ídolo, né, cara? Hoje é torcedor do Mirassol. Sim, você vê ele lá demais. no meio da torcida, sabe? E eu falo que as fotos mais legais que eu tenho dele são como torcendo pelo Mirassol. Que ele lá no meio, balançando bandeirão. É bizarro, ele é apaixonado mesmo pelo Mirassol. Top demais. Pedro, então você se apaixonou pelo jornalismo, você tentou jogar futebol? Tentou e não deu? Mais ou menos, né? Todo mundo, acho que moleque que gosta de esporte, futebol, acaba tentando alguma coisa, mas eu jogo no gol, cara, sou goleiro, então eu tenho 1,60 m e alguma coisa, não tinha nem como, né? Só... Cara, mas você joga bem demais, né? A gente jogou bola lá no campeonatinho lá, você joga eu gosto de jogar futsalzinho, né? Eu gosto do futsal, até por causa da altura também. Mas eu levo mais jeito pro futsal. Mas campo não tinha nem como. Né? Deixa eu participar do futebol. Acho que foi por aí. Na área da mais comunicação. por causa disso aí. Uhum. Pedro, beleza, jornalismo, você entrou, jornalismo, aí você foi pra TV. Onde que você trabalhou? Meu primeiro trabalho, eu comecei como estagiário na TV Tem, aqui de São José do Rio Preto, afiliada à Globo.
E aí no ano seguinte, em 2020, eu fui contratado como vídeo repórter, que é um trabalho em que você é o repórter e o cinegrafista ao mesmo tempo. Caraca, meu. Então, tipo, você tinha que fazer meio que de tudo ali. Eu ficava responsável pela cidade de Avaré e mais algumas outras ali na região. Então, tudo que acontecesse ali na região eu tinha que fazer. Aí você tinha que filmar, entrevistar, aparecer no vídeo. Você meio que fazia de tudo ali. Mas aí você colocaria ali, tipo, tripé com a câmera. Isso. E você já com o microfone. Exatamente. Entendi. Então, tipo, para as reportagens você gravava alguns takes, aí depois você gravava a entrevista, e depois você colocava o tripé e aparecia na frente. E aí nos ao vivo só colocava o tripé e ia falando, né? Então, Entendi. era Isso aí, sozinho. Que ano que era? Mais 2020. 2020. É. Nossa, aconteceu muito rápido na tua vida, né? Foi bem rápido. Meteoro. Aí logo depois entrou a pandemia, aí fechou basicamente eles fecharam essa unidade de Itapetininga, na região de Itapetininga, acho que foram 16 pessoas desligadas nesse momento. Aí eu tava no meio também. Aí logo depois de alguns meses surgiu uma outra oportunidade de novo na TV Tem, dessa vez em Botucatu. Aí eu fui contratado como chefe de unidade de lá. Aí lá eu ganhei um cinegrafista. Eu ainda fazia, tipo, cobria Botucatu e mais 10 cidades ali na região, mas lá tinha cinegrafista pelo menos. Então eu tinha que basicamente produzir as reportagens, mas aí tinha o Cinegra, né, que a gente chama. Sim. Como que você faz essa alimentação, essa busca de informação também? Algumas informações, claro, que vêm pra vocês, né? Sim, Vocês filtram e tal. Exatamente. Mas tem algumas que você tem que ir atrás. Uhum. Como que é esse dinamismo diário, assim, de um repórter, cara? No jornalismo a gente tem que se pautar muito pra ver o que é notícia. Às vezes aconteceu alguma coisa, tem coisas acontecendo em todo momento. Só que aí você tem que filtrar pra saber se aquilo é notícia. Isso vale? Isso é uma coisa que vale ser dita, vai prestar serviço para alguém, ou é uma informação importante. Então, primeiro você tem que filtrar o que é notícia, né? E aí, basicamente, depois entra o trabalho de produção, que aí você tem que ir atrás para ver, descobrir histórias, descobrir escândalos, ou então tem o factual, né? Que a gente chama de factual, que é aquilo que acontece que não estava programado. Então, de repente, você estava previsto para você fazer uma reportagem do dia a dia de alguém lá, contar a história de alguém. Aí, de repente, acontece um acidente de trânsito que para a rodovia. Então, você tem que deixar o que você está fazendo para fazer o factual. Isso é o factual. E aí, você tem que cobrir o que é extraordinário. Então, é basicamente assim que define. E aí, cara, você tava ali, né, na TV Tem, uma afiliada da maior rede assim, televisiva do Brasil, de repente até da América, uma das maiores, foi considerada. E aí, como se chegou no Mirassol? Então, na TV eu acabei sendo demitido de novo. Aí eu falei, acho que não é pra mim esse negócio Promovido não, ao mercado, você foi. Acontece, né, cara? Acho que é normal. É normal e é bom até pra gente tentar se reposicionar, identificar o que a gente quer mesmo. E aí eu acabei me encontrando, acabou surgindo uma oportunidade no Mirassol como assessor de imprensa. Isso em 2023, eu acho. É isso. 23. O Mirassol tava na série... Na série B ainda. Na série B. Acho que tinha acabado de subir pra série B. É isso, né, Nery? Tem o pessoal do bastidor ali. Tinha acabado, né? Acabado de subir pra série B. Pra série B. Teve uma ascensão ali. Foi pulando, de ano em ano foi basicamente B, C, B e A. Foi quase tudo de um ano pro outro. Sensacional, cara. Aí apareceu a oportunidade, eu fui, cara. Então, nunca tinha trabalhado como assessor de imprensa. Mas é lógico, a gente é formado pra isso, a gente entende, é um desafio novo e curti pra caramba trabalhar lá. Como que é, assim, a dinâmica, a diferença de um repórter ali e do assessor de imprensa no dia a dia e as responsabilidades, assim? São basicamente duas profissões que se complementam, um depende do outro, né? Basicamente. Só que eles atuam de maneiras diferentes. O repórter, o jornalista, o repórter, né? Que todo mundo é jornalista ali no meio, mas o repórter é encarregado de transmitir a notícia para a população, para chegar no ouvinte ou no telespectador. O assessor de imprensa, ele faz meio que um trabalho de bastidor ali, né?
Então, ele acaba fazendo literalmente essa assessoria do seu cliente pro repórter para poder fazer chegar essa notícia no telespectador, ele é o meio de no ouvinte. campo, praticamente. Isso, basicamente isso. Ele filtra, vê aquilo que pode, de repente, manchar o clube, alguma coisa. Então ele faz muito esse trabalho também. Né? Atende às solicitações da reportagem. Então, se a reportagem precisar de alguma coisa do clube, por exemplo, ou do cliente, precisa falar com a assessoria de imprensa, aí ela faz esse meio de campo. De repente, combinar uma entrevista com alguém do clube, no caso do Mirassol, né? Ele acaba fazendo esse meio de campo mesmo. Top. Cara, aí você começou a empreender. Foi. Fotografia. Uhum. Como que foi essa transição pra você? Primeiramente, sempre a gente começa na nossa cabeça, né? Cara, aí você começa, de repente, aquele lugar é pequeno, não que seja ruim, mas é pequeno. Quais foram as decisões que você falou assim, cara, eu tô confortável, mas eu quero crescer, eu quero... É isso que eu quero. Como você chegou nessa decisão na sua cabeça e como foi isso na ação mesmo? Eu sou um cara muito impulsivo. Eu vinha de algumas decisões na minha vida profissional que eu tava todo momento mudando, né? Então fui da TV... Cheguei a trabalhar nesse meio tempo que a gente acabou não falando, trabalhei em outro clube, aí depois voltei pra TV, e aí depois sim fui pro Mirassol. Então tava tomando algumas decisões impulsivas. E essa foi uma delas. Só que eu acho que foi a única acertada, assim, né? Pelo menos tem até um amigo que brinca que já faz uns 3 anos que eu tô na mesma profissão, que isso é na mesma função, sabe? Que isso é raro. Incrível, é raro. Ele falou, nossa, milagre, você já vai pro 3º ano já como no mesmo lugar. Então, eu basicamente percebi que tinha um negócio ali na fotografia esportiva de atender uma demanda que ainda não tinha aqui, que na verdade que tinha essa demanda aqui e que eu não tinha ninguém para realizar, não tinha muita gente para realizar esse trabalho aqui no interior, que é basicamente atender os jogadores de futebol, que muita gente nem sabe que existe esse mercado, mas... os jogadores de futebol também precisam de um conteúdo exclusivo de fotografia para eles. E era um mercado que estava aquecendo já na capital, no Brasil como um todo, mas nas cidades maiores. E aqui só tinha um amigo que fazia isso. Aí ele me mostrou, me falou um pouco sobre isso. Eu tinha um dinheiro guardado, o equipamento é muito caro. Então eu tinha um dinheiro guardado, acabei pedindo demissão do clube. Gastei todo o dinheiro no equipamento e fui. E acabou que deu certo. Basicamente foi assim que começou, né? E tipo, esse amigo, o que ele falou pra você, assim, que te falou, cara, ele que te trouxe essa visão. Essa pessoa de fora. Sim. Te trouxe essa visão que tinha essa demanda. Como é que foi? Eu tenho um pouquinho de dificuldade de trabalhar com as pessoas, né? Então acho que tava até nesse imbróglio meu aí, tinha um pouquinho de dificuldade de lidar, de poder corresponder. Então, uma das coisas que me fez perceber que a fotografia esportiva como fotógrafo freelancer seria interessante para mim é ter essa liberdade, né? Então, além, claro, da parte financeira, que ele falou para mim como que era, especulou um pouco, eu vi que tinha oportunidade. Acho que foram basicamente essas duas coisas que acabaram me fazer abrir os olhos e falar, nossa, tem um negócio ali, dá pra desenrolar alguma coisa. Top. E foi... Você falou sobre investimentos, né? Em equipamentos. Quanto mais ou menos assim? Eu tinha, se eu não me engano, foram 18 mil que eu tinha guardado. Acabei investindo numa lente, numa câmera e mais alguns outros acessóriozinhos. E assim, nada extraordinário. Equipamento já é uma grana e equipamento bem de começo. Até então, até por causa disso, eu não conseguia atender direito as demandas do futebol profissional. Eu atendia muito bem as demandas das categorias de base, que você tem um pouco mais de liberdade, que o campo, por algumas vezes, é um pouco menor. Você consegue trabalhar com um pouco mais de facilidade. Agora, no profissional, com esse equipamento, eu não conseguia atender. Não conseguia... financeiramente saudável não era para mim. Não era financeiramente saudável para mim atender com esse equipamento que eu tinha. Aí, um pouco mais para frente, acho que menos de um ano depois, eu acabei fazendo um financiamento
investindo de verdade. Depois de alguns meses que eu vi que tinha retorno, que tinha possibilidade, eu fiz um financiamento e peguei um equipamento bom, né? Hoje eu tô com um equipamento bom, dá pra falar assim, tem um equipamento muito bom, muito por causa desse pulo que eu dei, que eu financiei, aí sim comecei a atender os clientes como profissional, comecei a melhorar equipamentos rapidamente, que aí começou a dar certo financeiramente falando também, né? Começou a ser bem mais rentável também. Que legal, cara. Então, vamos dizer assim, você começou e depois foi melhorando, né? Basicamente. Começou. Sim. O melhorando, hoje na fotografia você sempre tá melhorando, né? Seja em equipamento, seja em olhar, em técnicas. Tem que estar sempre evoluindo, porque tá todo momento também mudando, alguma coisa entra no hype, que a gente chama, ou na moda, um olhar, alguém faz um trabalho diferenciado, se torna uma referência, e aí o pessoal quer copiar, e aí você tem que, às vezes, acaba entrando, ou alguma técnica diferente que ninguém nunca usou. Fala, nossa, dá pra fazer isso. Então você tem que estar sempre atento, né? Tem que estar sempre estudando, melhorando equipamento, atualizando. Então, você tem uma referência hoje, assim, pra você, ou algumas referências? Tem bastante gente, cara, na fotografia esportiva. Tem um amigo meu lá de Minas Gerais, chama Thiago Trindade, é um cara que me ajuda bastante e que faz umas fotos animais, é bizarro. Tem o Ettore, que trabalha com fotografia de esporte também, mas ele é mais focado no fotojornalismo, que pra mim hoje em dia é difícil você se manter financeiramente com o fotojornalismo, porque... O que é isso? É a fotografia de jornal, né? Então, é você fazer notícia com a fotografia. Então, por exemplo, tem algum acidente, ou cobrir política, cobrir futebol, mas de um jeito jornalístico. Isso, aliás, é o princípio, né? Igual guerra também. Tipo, guerra, entendi, exatamente, essas saquei. coisas. Então, você produz o seu material para jornais. É diferente de você produzir material para jornal ou para atleta. O atleta quer uma coisa mais artística, que é uma coisa só dele. Ele aparecendo na foto, ele conduzindo a bola de um jeito. Agora, você fazer o fotojornalismo é completamente diferente. É outro tipo, outra linguagem da fotografia. Cara, eu vi um filme onde era de... Você me falou, eu falei, cara, agora eu matei a charada, é fotojornalismo. Uhum. Que era assim, eram jornalistas que iam cobrir a guerra. E não é assim que eles ficavam torcendo pra, tipo, da guerra dar ruim, Sim. sabe? E elas, tipo, essa moça aí era a primeira vez, era uma jovem, cara, que tinha começado, e ela era mais audaciosa que todos os outros fotógrafos. Então, tipo assim, tava comendo bala. E ela lá no meio tirando foto. Ela ia pra tirar foto, cara. Isso aí. Esse é o hard news, né? Já é bem... Aí, tipo assim, o exército americano, assim, pelo que... Ali, tipo, tava... acho que era como se fosse Iraque contra Estados Unidos no filme. Sim, Aí, o próprio exército protegia os jornalistas, porque, tipo assim, a hora que fosse matar o cara, tinha que pegar a foto, sabe? Porque você precisa registrar esse momento e mostrar, né? Exato. Nossa, o filme é muito da hora. Mas, assim, acontece que alguns jornalistas falecem ali, Sim. porque, né? E aí, cara, quem tava tomando conta dessa menina, até não lembro o nome do filme. E todo mundo protegendo essa menina. Ela tira a melhor foto, cara. Assim, aí tem uma parte muito chata do filme que ela consegue tirar a melhor foto, mas os caras iam matar ela. Aí o cara entrou na frente, assim, e tomou a bala, né? Mas foi a respeito disso, foto jornalística. Cara, a foto ali, não precisava nem de palavras pra descrever qualquer momento. A foto perfeita é essa, quando você não precisa nem colocar uma legenda. Você não precisa falar o que tá demonstrando. A imagem fala, né? Tipo, e falando nisso, tem alguma foto que você é tua queridinha? Que você fala, cara, não. Essa foto, meu Deus do céu, que expressão da hora que... Eu não tenho muito apego pelas minhas fotos, não. Não tem, tipo, nossa, a foto que eu mais gosto. Tem a foto que o pessoal fala, né? O pessoal que me acompanha acaba falando bastante das fotos. Mas tem uma que eu fiz em Ponta Grossa, no Paraná. Teve um jogo decisivo pro Mirassol. Tava brigando pra subir, foi no ano... que tava pra subir, em 2024. Com o Operário? Contra o Operário. E aí o Mirassol tava perdendo o jogo, aos 40 e tantos o Yuri Castilho faz um gol
E ele comemora assim na minha frente, chutando a bandeirinha. Você tem ela aí? Eu tenho. Manda aqui. Depois eu te mando pra você. Eu não sei, deixa eu ver se dá pra... Não sei se dá pro Nery colocar até no final. Agora? Manda pra mim, ou manda pra mim, manda pra ele. Aí deve estar aparecendo aí, é isso aí. Do Yuri Castilho que chuta a bandeirinha. Aí fica uma foto bem expressiva, o jeito que ele dá o chute, fica uma voadora na bandeirinha, né? Caraca, meu, sensacional. Então, ela plasticamente ficou muito bonita. Muito. Tem algumas outras também, tipo, de momentos que a gente acaba registrando. Eu gosto bastante disso, porque remete também ao fotojornalismo, né? De momentos especiais. Tem, como eu falei do Camilo, tem uma que no último jogo dele, o pessoal jogando ele pra cima, assim, eu peguei um momento. Então, eu gosto dessas fotos de momento também, que como jornalista me satisfaz bem. Mas, assim, não tem muito apego às fotos, não. Né? A gente tenta sempre melhorando. Quantas fotos você tira por jogo, mais ou menos? Assim, cara, depende muito. Mas em jogo profissional, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, geralmente a gente tira de 3.000 a 6.000 fotos, depende. Mas a partir de 3.000 fotos. E depois pra filtrar tudo isso, cara? Você filtra no mesmo dia? A gente basicamente vai editando ao mesmo tempo, né? Em tempo real. A gente tem que... quando você tá prestando serviço pra alguma agência de jornalismo... Você tem que estar sempre enviando as fotos em tempo real. Você tira ela e já tem que estar pronto. E para atender os jogadores também da mesma maneira, porque eles querem terminar o jogo e já tá com as fotos, né? Então você vai tirando, na própria câmera tem uma função de você marcar a foto que você gosta, você marca de 1 a 5. Então você marca o cliente 1, cliente 2, cliente 3, e na hora que você pega no computador você consegue filtrar lá pelos clientes. E aí... Enquanto um cartão tá descarregando no computador, o outro tá fazendo as fotos na câmera, o ataque tá indo pra lá e já dá tempo de editar mais umas 3 fotinhas. E tem que ir bem rápido. Pra depois que assim, terminar o jogo já tá tudo entregue ou boa parte adiantada. Cara, 90 minutos pra você passa muito rápido ou demora demais? Não, passa rápido. Podia ser um pouquinho... sei lá, se tivesse mais minutos seria mais trabalho, né? Então acaba passando bem rapidão. Cara, qual foi teu primeiro cliente? Você fez a transição, tipo, você pediu demissão e já tinha cliente ou não tinha? Como é que foi? Não tinha. Assim, eu comecei muito na base, né? Categoria de base. Então provavelmente foi alguém da base que eu não lembro. Mas no profissional, também não vou lembrar, cara. Mas deve ter sido alguém do Mirassol também, no elenco de 2023. Eu lembro que o Christian Renato era um dos atacantes que pegavam bastante foto comigo. Ele... desde o começo ele fechava comigo, um cara, gente boa demais e que apoiava também, até quando eu não entregava fotos tão boas, ele acabava fechando parceria, aí eu fui evoluindo, ele foi evoluindo junto também, foi crescendo. Volante, né? Ele era volante, atacante. Exatamente. É bizarro, né? Ele era volante. Você tirava foto dele desarmando, aí agora fazendo gol. Fazendo gol, exatamente. Cara, e assim, Pedro, como que você capta esses clientes? Vamos dizer assim, são clientes literalmente. Como você capta? Quais são as formas? Hoje em dia, como em toda profissão, você precisa de networking, né? Você precisa estar sempre mantendo um network bem para você poder ter os contatos. Então, eu trabalho, como eu falei, com Mirassol e Novo Horizontino no profissional, né? Falando de clientes profissionais, de futebol profissional. Então, quando chega algum jogador, eu já procuro saber como que ele trabalha, se ele gosta de foto ou não, se ele tem alguma agência de marketing ou assessoria de imprensa, e aí tentar conseguir o contato dele. Geralmente me apresentar mesmo, falar que estou à disposição, mostrar um pouquinho do meu trabalho e a gente vai conversando. Acontece muito também de contato pelo Instagram. Hoje na nossa profissão a gente trabalha muito com o Instagram, da gente mandar um direct pro cara mesmo, apresentar o trabalho, mostrar que a gente está à disposição. Mas quando chega um jogador aqui, eu procuro tentar conhecê-lo e abordá-lo mesmo. Tem um segredo, se apresentar e aí de repente se ele gostar do material, acaba fechando. Rola muito também clientes que têm assessoria de imprensa ou agência de marketing que vão atrás, que na verdade fazem esse agenciamento deles e nisso está incluso um pacote de fotos. Então eles procuram a gente e acabam contratando. Hoje eu trabalho com 2 dessas de forma fixa, né? Que é a Gol e a C2, que trabalham aqui na região também. Tem alguns jogadores no Mirassol e no Novo Horizontino, que aí eu falo direto com eles. Aí a gente
tem os pacotes e entrega o material para eles repassam para os jogadores e utilizam também para fazer a assessoria deles, ou o marketing do jogador, né? Então, Entendi. basicamente. Então a maior captação que você tem é ativa mesmo. Sim. Você vai diretamente com Exatamente. indicação você tem também? Que indica? Acontece. Algum jogador fala, ó, Gostou e tal. Pedro que faz pra mim lá, você que precisar de foto. Acaba... jogadores quando vêm jogar aqui geralmente acabam procurando fotógrafo também, mas eu por causa de tempo e demanda mesmo, né, você não consegue fazer tudo. Então eu acabo fazendo só basicamente os jogadores do clube mandante, né, o Mirassol e o Novo Horizontino. Mas lógico, tem mais 11 jogadores do outro lado para você atender. Só que, infelizmente, eu não consigo. Você não consegue entregar tudo, né? Geralmente eu fico fazendo os meus clientes do clube mandante, então você tem que ficar no ataque, né? Posicionamento do banquinho lá dentro do gramado. Eu fico sempre do lado que o Mirassol ou o Novo Horizontino tá atacando. Então não consigo atender geralmente outro time. Não sei que seja um zagueiro, um lateral, um goleiro, mas não fica um trabalho do mesmo nível. Para você poder atender, eu considero que você tem que ficar no ataque do time que você tá atendendo. Então, e como que você ganha... Tipo, a permissão de estar dentro do estádio e tirar foto, cara? Você precisa de uma credencial. Para você ser fotógrafo de competições oficiais hoje, basicamente aqui no estado de São Paulo, você precisa ser associado à ARFOC, que é a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do estado de São Paulo. Então, você precisa primeiro se filiar a eles. E para você se filiar a eles, tem alguns requisitos. Você precisa ter a MTB, que é o Registro de Jornalista. Você precisa ter pelo menos 6 meses de trabalho publicado em veículos oficiais de imprensa. Alguns outros requisitos, acho que é isso, basicamente. São esses 2 requisitos principais, tem algumas outras coisinhas que eles avaliam também. Aí você apresenta o seu material, apresenta seus documentos, paga uma taxa e se filia. Aí você se filiando, você precisa de uma agência de jornalismo, uma agência que distribua suas imagens para a imprensa. Então, depois de você ter a sua filiação à ARFOC, você precisa se filiar também a uma agência, prestar serviço para uma agência, que é ela quem te credencia para os jogos profissionais. Então, é meio que um depende do outro, né? A ARFOC e a agência, um precisa estar ligado ao outro para você poder ter acesso ao gramado e realizar esse serviço. Top. E isso é todas as competições, tanto paulista, brasileiro, internacional sim. Também. Sim. Muda uma coisinha ou outra, vai de acordo com o campeonato. Às vezes quando é um campeonato um pouco mais inferior, por exemplo, Paulista A2, A3, facilita um pouquinho o processo de credenciamento, mas é basicamente a mesma coisa. Você precisa ter agência, você precisa com certeza estar afiliado ao ARFOC, campeonato profissional aqui no estado de São Paulo, você precisa estar afiliado ao ARFOC, senão você não entra. A não ser que você seja fotógrafo de clube, né? Se você for, por exemplo, um fotógrafo do clube, contratado do clube, aí é o clube quem te credencia. Aí você não precisa estar afiliado. Aí você pode ser um funcionário do clube, que aí você está realizando trabalho pro clube de futebol para qual você está prestando serviço. Cara, tem alguma foto ou algum jogador, né, melhor dizendo, que você fala, cara, é mala demais da conta, que você já tirou, você já falou, não quero tirar mais foto, ou que você tira hoje, não precisa falar o nome, você fala... Mala demais, que dá trabalho. Não, hoje não tem, mas já teve, cara. Já Sério? teve a cliente que a gente atende que, tem uns caras que a gente chama no meio aqui, né, do futebol, é perna, né? Tem uns caras perna. Tem uns caras que são meio... jogador que não valoriza o seu trabalho, que de algum jeito não acha justo, ou sei lá, te trata de uma maneira mais arrogante. É muito difícil de acontecer. Comigo aconteceu umas 2 vezes. Mas no geral os caras são muito, muito tranquilos, são caras bem gente boa. Às vezes os caras que não gostam de foto acabam não te respondendo no WhatsApp e tá tudo certo, não fica enchendo o saco, às vezes o cara não gosta e tá tudo bem. Ou eles respondem e falam, não preciso, tá tudo bem. Agora tem uns caras que já aconteceu de um jogador, não vou nem falar quem que é, mas já teve já aqui na região. Perna pra caramba. Muito perna, né? Tem uns caras que... Cara, minoria, graças a Deus. Ah, que bom, cara. Bem minoria. E tipo assim, como que funcionam os teus pacotes, assim? Você combina antes com a pessoa. Sim. Você combina antes, tem alguns jogadores... Hoje você sabe mais ou menos primeiramente, quais são os pacotes que você usa, assim? Se você puder abrir também os valores, fica à vontade. E quantos clientes ativos você tem hoje? Atletas.
Tá, deixa eu pensar. No Novo Horizontino eu tenho três clientes que são fixos, né? A gente tem o Patrick, o Leonardo e o Rômulo, que são clientes que são fixos comigo. Rômulo ex-Palmeiras. Isso, sim. esse o meio campo. São clientes que pegam comigo todo jogo, a gente faz alguns pacotes ou mensal, ou acerta a cada jogo, ou vê. E no Mirassol tem mais, cara. Preciso lembrar agora quantos clientes fixos eu tenho. Ontem teve jogo, dá até pra dar uma olhada aqui quantos clientes. Mas... no Mirassol acho que são 4 ou 5 que são fixos. E aí, de acordo com o jogo, acaba fechando alguma coisa também excepcional. Mas basicamente os pacotes são, tipo, a partir de 5, 10 ou 20 fotos. Ou se ele quiser a cobertura completa, aí os valores vão subindo de acordo com a quantidade de fotos que ele quer, né? Então, a gente ou fecha por jogo, ou já fecha um pacote mensal e aí acerta ao final do mês ou no início do mês seguinte. E é isso. Termina o jogo, a gente geralmente manda por WhatsApp. E eu, com os jogadores que eu tenho fechado mensal, um pacote mensal, que já é todo jogo que ele vai fechar, eu tenho um site para armazenar as fotos dele para ele ficar disponível. É um serviço que eu agrego também para os clientes que acabarem fechando comigo, né? Então ele não precisa se preocupar em guardar as fotos dele. Eu já tenho esse site que eu armazeno, já tenho um link para ele. Sempre que ele precisar das fotos dele, ele vai acessar e vai estar separadinha por jogo lá, para realmente contar a história do cara e ter com mais facilidade, né? Contabilidade colaborativa. A contabilidade que você entende. Com os nossos amigos e parceiros Felipe e Rafael. É com eles. Então não fica com dor de cabeça para você fazendo contas ou o leão te pegar desprevenido. Entende? E é com a contabilidade colaborativa. Você quer vender um imóvel, quer comprar um imóvel ou alugar um imóvel que é seu, ou também está procurando um aluguel, é lá com a imobiliária Vila Tenani, lá com a Dani. Fale com ela, uma especialista de muitos anos de mercado. Então não perca tempo, vai lá na Vila Tenani com a Dani, que ela vai te ajudar. Então tá precisando vender um imóvel, tá precisando comprar um imóvel que você deseja ou alugar, é lá com a Vila Tenani. Imobiliária Vila Tenani, lá com a Dani. Esses são os nossos patrocinadores oficiais do JetaCast. Você comentou uma história, a gente estava aqui em off, de 2 irmãos que quiseram registrar. Foi. Como é que foi, cara? É um momento sempre legal, né, de fazer essas coisas quando os jogadores têm alguma história mais marcante. Enfim, sempre que eu tô com algum cliente eu falo, sempre que você tiver algum momento importante, você me dá um salve, me dá um alô que a gente faz, alguma coisa especial para eu ficar atento. E aí esse aí, na verdade, era um cliente de um clube de fora, né, um clube visitante que veio jogar aqui. E aí ele falou que ele ia enfrentar o irmão dele. Acabou que eles nem jogaram, nenhum dos dois entrou em campo, mas teve esse encontro, né, antes e depois do jogo. Teve esse encontro dos jogadores, eles trocaram camisa. Então você precisa estar atento a isso. Então foi um momento bem legal, que aí eu pude registrar esse momento deles trocando a camisa, deles sorrindo. O cara acho que ele ficou bem feliz. Já terminou o jogo, ele já postou no Instagram, os 2 irmãos. Então são momentos assim que a gente olha e fala, legal, a gente se sente realizado também de poder contar essas histórias que marcam a vida do nosso cliente, né? Sim, porque assim, no meio do futebol, praticamente assim, antigamente era muito mais, mas hoje ainda eu acho que é a grande maioria. São pessoas humildes que começaram, né, a jogar futebol como um meio de vida para dar certo financeiramente. E são, tipo, como a gente fala, arrimo de família, que realmente às vezes é o dinheiro dele ali que vai sustentar, vai dar uma vida melhor para toda a sua família. Exatamente. E aí eu imagino, cara, você ficar registrado ali, né? Registrar a foto ali. Então, cada foto que você tira é um sonho realizado, colocado. Eu imagino dos 2 irmãos, cara. Sim. Foram os 2 que conseguiram se profissionalizar como jogador. E os 2, imagina a alegria dos 2, mas da família. Demais. Que eles estão literalmente realizando sonho ali, né? Imagino que eles sonharam muito com um momento desse.
E aí acabou, não sei se eles já chegaram a se enfrentar outras vezes, mas eu acho que não, pelo jeito que ele falou comigo antes do jogo, era um momento bem, bem especial pra ele, né? Então, primeira vez. pô, imagina o que deve passar na cabeça desses caras. Vai ser muito, muito emocionante. Aí a gente tem que registrar, né, cara? Que eu costumo falar que você precisa estar atento ali, precisa estar focado pra registrar o momento. Acho que é o mais importante da fotografia, é registrar o momento. Aí depois entra técnica ou outras coisas que você dá pra fazer na fotografia também. Pedro, e assim, quando o jogador não joga e ele te pagou, como é que fica, cara? Não, se ele foi pro jogo, é que também depende de acordo com o que você combinou com ele, né? Eu tenho alguns clientes que o pacote só... A gente combinou um pacote somente se ele jogar, mas aí ele vai fechar, tipo, um pacote mensal. Aí ele já deixa claro se ele somente entrar. Agora, os pacotes que são fechados por jogo, se ele fechar antecipadamente para esse jogo e acabar dele não jogar... vale do mesmo jeito, porque tem a chegada ao estádio, então tem como você registrar esse momento dele chegando ao estádio, descendo do ônibus, depois tem o aquecimento, o momento do hino nacional e o pós-jogo. Ele literalmente só não entrou em campo, mas ele estava lá. Isso acontece muito também com os meninos da base, né? Às vezes, recentemente eu fiz um jogo, inclusive foram 3 meninos do Mirassol relacionados pela primeira vez. Eles querem ter esse momento, apesar de eles não terem jogado, eles foram relacionados e estão vivendo esse momento como profissional pela primeira vez, né? Estão ali vivendo do vestiário, aquecendo com os profissionais, aquecendo com os caras que eles viam pela TV ou que viam no CT no dia a dia. Então eles estão ali no time profissional. Então isso acaba sendo um momento bem importante para eles e aí a gente acaba registrando isso, mesmo que ele não jogue, ele está ali aquecendo, está ali no meio e é importante para eles. E cabe a gente registrar se eles quiserem. E a maioria é jogador, sabe se tem alguém da comissão, é treinador que pede pra vocês? Tem? É? A maioria é jogador sim, mas tem comissão sim, tem uns caras que a gente acha, às vezes até que é jogador, mas é comissão de tão boleiro que é, né? Tem uns boleiros da vida aí, né? Que acaba pedindo, mas é o que eu te falei, o cara quer registrar e tá certo, ele quer mostrar que ele tá ali. Aí faz pose lá pra você tirar. Mentira, você tá tem uns brincando. caras que fazem até pose, mas é mais basicamente se registrar. Eu já registrei até roupeiro, cara. Tinha um roupeiro que queria registrar, ter o momento pra guardar pra ele, pra, sei lá, de repente tem gente que posta no LinkedIn, sabe? Usa pra divulgar o trabalho dele, mostrar. Então... Tem preparador físico, roupeiro, treinador, analista de desempenho. Que da hora. Quem estiver fazendo parte do jogo acaba querendo ter esse momento registrado, né? Porque é sempre legal. Acho bem... Pra gente que gosta do meio, né? É sempre importante, bonito, legal, você tá ali no meio da partida, né? Top. Pedro, e assim, é 90 minutos o jogo ali, mais acréscimos. Mas você falou que chega... Você registra antes também. Sim. Então, qual que é... Quanto tempo que você chega antes, normalmente, e você fica até quando no estádio ali? Geralmente a gente chega de 3 a 4 horas antes da partida. Antes da partida, antes do cara. Jogo. Porque tem o credenciamento abre 3 horas antes do jogo, geralmente, nos principais competições profissionais. Então, a gente chega, já credencia... e já vai se posicionando para fazer algumas fotos. Então a gente faz fotos de movimentação da torcida, faz fotos do estádio, algumas fotos da bola posicionada ali. Então, para ambientar esse jogo, principalmente quando você está prestando serviço para a agência de fotojornalismo, você precisa ter esses momentos registrados, a movimentação da torcida, o estádio, enfim, para ambientar e mostrar um pouco do jogo, as chamadas que eles fazem, né? E aí depois do jogo varia muito, cara. Às vezes com 1h30, geralmente, no mínimo acho que 1h30 no meu caso, né? Saindo do estádio, quando eu saio bem cedo. Aí, o último jogo foi às 8h30, umas 10h30. Era meia-noite e pouco quando eu... acabei ficando 2 horas e pouquinho a mais. E aí levo o serviço pra casa, né? Então eu adianto o que eu tenho já fechado, acabo entregando já dentro do estádio mesmo. E aí em casa eu acabo terminando de fazer os posts, né? As programações. Ou programação de post mesmo, ou programação... separando algum material de algum jogador que possa vir chamar depois do jogo, enfim, então, ou de repente às vezes a gente a gente faz algum trabalho mais exclusivo, mais específico para algum jogador, que você entrega um material
depois da partida e ainda tem material para entregar no dia seguinte, que geralmente é um material que eu trabalho com vídeo, né? Que você faz uma foto, fotos virarem um vídeo. Então eu entrego as fotos depois do jogo e aí depois ainda tem mais umas 3.000 fotos para eu editar dele para transformar isso num vídeo. Então aí você tem que editar foto por foto para poder virar o stop motion, né, que a gente chama. Então são várias fotos em sequência que se transformam em um vídeo. Aí isso aí vai até 5, 6, 7 horas da manhã. Que da hora, cara. Ó, eu não sou jogador profissional, mas você já me registrou, viu? Já mesmo, verdade. Você já me registrou. É legal, cara. Tem que top ter. demais, é bom, cara. Top ter o demais. Eu vou colocar aí um racha que a gente teve lá, né? Foi, rachinha da igreja. Rachinha da igreja lá. Você tirou foto. Foi. Depois vocês vão conferir aí, ó. Deu pra usar? Ficou bom? Deu. Nossa, foi uma falta, cara, que eu cobrei. Não fiz o gol, mas... Mas dá pra enganar, dá pelo pra menos. enganar, não né? dá nada. Ai, top demais. Cara, e tipo... Tem alguma história que te marcou muito? Você fala assim... Que você fala, cara, isso foi... Eu tirei essa foto, mas... Alguma história pode ser com um jogador... Ou você mesmo ali... Na sua profissão que te marcou... Que você consegue falar pra gente? História assim, tem... Acho que eu nunca vivi alguma coisa muito extraordinária. Muito... Nossa, que história... Não tem muita... Até porque não é muito tempo ainda, 3 anos fotografando. Anos. Então, basicamente são as fotos que a gente acaba fazendo dos momentos, né? Lógico, teve acesso do Mirassol para a Série A, que esse dia é loucura, dia incrível. E aí você vê as fotos depois rodando o país todo, por ser um clube que é. E aí depois o Mirassol classificando para Libertadores também. Então, cara, Libertadores... bizarro, né? Internacional, você vai fotografar lá. Eu vou. 2 coisas. Uma, como é que tá a tua expectativa? Isso daí. E tipo, o custo que você tem é todo seu pra deslocamento. Na Libertadores e com o Mirassol especificamente, a gente consegue fazer uma permuta. Eles me ajudam bastante, o Mirassol. A gente trabalha bem juntos. Então, o que a gente acaba fazendo? Esse ano o Mirassol fretou todos os voos para os jogos fora de casa. Seja para São Paulo, seja para Medellín, para Bogotá, tá tudo fretado. Então, a gente acaba fazendo uma permuta. Eu cedo algumas fotos que o Mirassol precisa, de viagem, de jogo, e aí eles me cedem um lugar no avião. E aí eu me viro com hospedagem lá na cidade que a gente tiver. Então, isso aí já é um custo que me alivia muito. Que já paga minha ida, né? Então já compensa demais a gente prestar esse serviço. Mas basicamente quem trabalha assim como eu tem que arcar com os custos geralmente. Até o ano passado, até a metade do ano passado eu fazia assim. Então eu coloquei como meta de cobrir todos os jogos do Mirassol na Série A no ano passado, que era a estreia. Então eu tive muito custo. Não consegui cobrir todos, faltaram 4 cidades que eu não consegui ir. E aí no final que o Mirassol passou a fretar os voos, né? No final do ano passado. Aí a gente conseguiu fazer essa permuta. Mas antes era eu, ganhei algumas milhas aí no cartão de crédito, porque é custoso, né, cara? Então, a gente que se vira para pagar os custos. E tiveram 4 jogos que eu falei, financeiramente falando, não compensa eu ir. Que foi Caxias do Sul, Recife e Bahia e mais algum outro, que as passagens estavam caríssimas, ainda mais de última hora, que a agenda dos jogos acaba saindo muito em cima, né? Às vezes a CBF coloca lá, desmembra algumas rodadas, só que as mais longas ela não faz isso. Então acaba tipo de um mês pro outro, geralmente. Aí as passagens estão muito caras, né, cara? Avião ou seja ônibus. Então acabava que não compensava. Mas basicamente é você que tem que se custar, né? Custear. E normalmente você fica no mesmo hotel que eles ou não? Geralmente não. Mas já aconteceu algumas vezes sim de ficar. Às vezes vagou um quarto. O que acontece geralmente é quando vai para São Paulo, aí vaga um quarto lá que algum outro funcionário do Mirassol acaba ficando na casa de alguém, de algum parente lá em São Paulo, quer visitar o parente, quer dormir lá. Aí a gente tem essa boa relação, eles acabam deixando eu ficar lá. Então já fiquei bastante no hotel com o Mirassol, mas por regra o combinado não é esse com o clube. Eles me cedem um lugar no avião, eu cedo as fotos e aí eu me viro pra ficar em algum lugar lá. Um Airbnb, um hotel, a gente vai tem que se virando, né?
Tem que ver o que compensa. Exato. Cara, ouvindo a voz do Além, ou da Irnery, você já narrou algum jogo? Já. Me conta isso, cara. Foi na época de faculdade, né? Terminando a faculdade, que eu tava pra virar repórter e acabava fazendo algumas narrações, cara. Eu narrava jogo e aí surgiu uma vez, né, Odair, era Novo Horizontino. Novo Horizontino quem? Isso mesmo. Algum jogo do Novo Horizontino. Foi lá Novo Horizonte. Categoria de base, né? Eu acho que foi. Não lembro. Ou foi Copa Paulista. Copa Paulista, talvez. Pode ser. Aí eles estavam precisando de narrador, acho que não tinha ninguém melhor pra chamar. Não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. Tem aquele moleque lá, chama ele. Era o começo de TS Rádio também, o meu começo. Então, foi. Aí, e como é que foi a experiência? Cara, assim, eu narrava, mas meio que tentava, na verdade, né? Já tinha feito algumas narrações. Mas narrar em rádio é complicado demais, cara. Não dá, mano. Não dá. É muita correria. É outro estilo de narração. Os caras... Pô, o Vila aí, o Nery, os caras são absurdos de bom. Não tem o que falar. É muito difícil narrar rádio. Porque você tem que estar todo momento falando, cara. A bola tá rolando ali. Você tem que ter um improviso absurdo. E porque... provavelmente foi bem ruim minha narração. Se tiver aí, eu quero ouvir depois, de Deus, cara. Deixa quieto isso aí. Porque assim, a foto fala. Sim. O vídeo fala também, né? Uhum. Então na rádio não tem foto e vídeo. Tem que falar. Um mosquito que passou, a pessoa não viu, você tem que falar. Exatamente. Então... você tem que ter um improviso absurdo. Meu Deus, deve ser. E tem que passar... Literalmente traduzir o que você tá vendo na sua voz, né? Exatamente. Nossa, deve ser uma experiência os caras muito... que fazem isso, TS Rádio é absurda pra tá isso. Louco. Passa a minha emoção. Os meninos tão fora da curva, cara. Exatamente. Top demais, cara. Ó, vamos fazer aqui agora. Você, goleiraço. Não. Vamos falar assim, ó. Repor rápido a bola, não é tabelinha. Como você é goleiro, então você vai repor rápido a bola. Beleza. Beleza? Aham. Uma pessoa que você admira, Pedro. Uma pessoa que eu admiro... Minha esposa, a Eduarda. Demais. Um filme. Putz. Um filme. Carros. Desenho animado, cara. Eu gosto. Marcou minha infância, né? Não tem... Que da hora. Sou muito de filme não, cara. Não mas considero um cara... Mas o que fala nesse filme, assim? Carros é um filme de criança, né, se for ver, mas basicamente a história do personagem principal é uma história dele conhecer ele mesmo, né, dele se descobrir, se entender como pessoa, melhorar como, não como pessoa no caso dele, como carro, né, mas dele melhorar como indivíduo, mas é um filme que me marcou muito, é desenho animado. Da hora. Um livro, gosta de ler? Cara, eu não sou um cara culto. Não tenho... Nossa, sou ruim pra isso. Hoje eu não tô lendo nenhum livro, cara. Faz um tempo que eu já não leio livro. Só a Bíblia mesmo e... Tira foto. E tirar foto. Ultimamente. O que o Pedro tem medo? Nossa, isso aí é pesado, hein? Muito profundo. Que eu tenho medo... sei lá, tenho medo de não ter uma família, não conseguir construir uma família, que eu acho que é um dos maiores desejos meus atualmente. Top. Qual foi a última vez que você mudou de ideia sobre alguma coisa? Nossa, eu tô todo momento mudando de ideia, cara. Cita uma coisa aí. Mas tem que ser alguma coisa importante? Não. Pode citar uma coisa que você acha muito importante e a outra que você acha que não. Que você mudou de ideia. Cara, eu tinha essa opinião sobre essa pessoa, sobre isso, e eu mudei de ideia. Não é bem assim. Isso aí sobre pessoas a gente acaba descobrindo muito, né? Então, acaba mudando, às vezes pra bom, às vezes pra ruim, mas muda muito. E eu tô todo momento, cara. Eu sou um cara muito impulsivo, muito... Que muda muito de ideia, muda muito. Tô todo momento. Realmente, o estilo de fotografia, acho que dá pra falar isso. Esses dias mesmo eu dei uma mudada no meu estilo de fotografia. A gente tá sempre alternando alguma coisinha, algum estilo de edição ou de técnica da fotografia. Acho que foi uma das últimas coisas mais relevantes, assim. Top. Basicamente. Qual foi a melhor decisão que você já teve? Melhor decisão?
Na vida profissional, assim, falando, tomar essa decisão de virar um fotógrafo freelancer, né? Na vida pessoal, acho que de novo casar com a minha esposa, Eduarda. Que é diferente você tá casado, hein? Pessoalmente falando, é outra coisa e, pô, tô feliz demais. Que da hora. Por que você é tão feliz casado? Fala aí pra gente. Casa dela só, eu acho. Que legal, cara. É uma coisa, eu namorei por 12 anos, cara. 12 anos. 12 anos namorando. Mas você tá casado é outra coisa. Você conhece no dia a dia, né? No dia a dia mesmo que dá pra ver e ela é diferente. Que legal, que legal. E assim, uma referência que você tem, mas que você não conhece pessoalmente e gostaria de conhecer, de trocar uma ideia. Tenho na área profissional o Nogueira, que é um fotógrafo mais, acho que é a referência de todo mundo. Ele é um cara muito diferenciado, foi é o pioneiro, na verdade, nesse segmento da fotografia esportiva de freelancer. Um cara que eu queria trocar ideia por alguns momentos. Nós acertou. Nogueira, por gentileza, pode entrar. Chega aqui na conversa. Cara lá mora em Madrid hoje. Se conseguir trazer um ontem. Fala a verdade. A gente tá com moral ou não? Porra. Ele mora em Madrid, cara. É brasileiro? É brasileiro. E ele começou como fotógrafo de jogador. Ele disse que o primeiro cliente dele foi o David Braz. Sim. E aí, aqui? Eu cheguei a atender ele aqui no Mirassol. Também, o David Braz. Mas aqui. Isso lá em 2013, se eu não me engano, 2011. Era quando Flamengo? Ele jogava no Santos. No Santos. Pelo que eu já vi, ele disse que esse foi o primeiro cliente, o primeiro cara que passou a acreditar em um material, conteúdo exclusivo. Entender que precisa ter um fotógrafo atento aos seus lances individuais. O David Braz foi o primeiro? Disse que sim. Caraca, o Nogueira diz isso. Que da hora. E aí ele foi o pioneiro, cara. Acho que começou isso aí há uns 15 anos. E hoje ele mora em Madrid, ele cobre os principais jogadores do Real Madrid. Basicamente. Tem outros trabalhos que ele faz também, mas o principal dele eu acho que é esse. Que, porra, um cara tem um olhar diferenciado. Que da hora, cara. Nossa, então esse olhar de valorização da foto esportiva para brand, para marca, vamos dizer assim, de repente veio de um jogador de futebol e nem de quem teve esse olhar. Não, na verdade, o que ele diz é que ele apresentou o projeto, não que necessariamente o jogador o procurou, mas pelo que eu entendi, ele já tinha procurado outros jogadores também, e o David foi o primeiro a entender isso, entender essa necessidade de você valorizar a sua imagem enquanto atleta para poder produzir o seu material. E hoje em dia é muito importante isso. Hoje acho que todo mundo, a maioria das pessoas entende que isso é realmente necessário. Você valorizar a sua imagem ou você valorizar a sua marca, né? Acho que está diretamente alinhado a isso. Exatamente, cara. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Nossa. Essa é fácil. Fácil? Você sabe? Eu não lembro. Tá. Achei que você sabia a resposta. Porque eu não sei não, cara. Última vez que eu fiz alguma coisa pela primeira vez. Essas perguntas é complicado. Você falou que muda sempre, cara. Sempre tá mudando, você sempre tá fazendo decisões. Alguma coisa. Nossa, foi a primeira. Pode ser, eu fui naquele cachorro-quente, eu fui naquela pizzaria, eu viajei pra aquele país, eu cobri tal jogador. Minha memória é muito curta, cara. Minha memória é muito curta. Acho que a primeira vez... acho que a última vez que eu fiz alguma coisa pela primeira vez foi atender os 2 irmãos lá que... Ontem? Ontem. No dia que a gente tá gravando, ontem. Que louco. Foi a primeira vez, acho que eu atendi 2 irmãos jogando um contra o outro, como clientes, né? Os dois eram meus clientes. Acho que foi a primeira vez. Então. Você ganhou a foto dos... Você ganhou dos 2 ou de um só? Porque foi não, dos 2, normal. Essa foto não, né? A gente não ganha... É porque não vende por foto, né? Por pessoas na foto. Exatamente. Acaba fechando o cliente e o valor do cliente, né? Então... Tem que pagar os 2, né? Normal. Os 2 pagam, mas naquela foto é uma exatamente. Só. Top demais. Cara, se você encontrasse o Pedro Zac andando pelas ruas de Mirassol com 18 anos e ele falasse assim: ô moço, posso tirar uma foto?
Posso tirar uma foto? Ninguém quer tirar foto comigo Ninguém hoje quer em tirar dia, foto imagina comigo. com 18 anos. Imagina você feio igual E ele te fala assim, cara, me dá um conselho. Que conselho você daria pro Pedro lá com 18 anos, cara? Nossa. Hoje você tá com 27, então é 9 anos pensar, atrás. hein, cara? Ah, por favor, né, cara? Por favor. Você é um cara referência. Sei lá, é meio clichê isso, mas... Assim, sei lá, acho que falaria pra continuar tomando as decisões, errando, tomando as decisões erradas, tomando... seguindo as convicções. Eu acho que isso é muito importante. Eu falo assim, que se você me perguntasse diferente, que se eu mudaria alguma coisa, alguma decisão, voltasse no tempo, mudasse alguma coisa, obviamente eu falaria que eu teria começado antes, nesse meio que eu tô muito realizado profissionalmente. Só que eu olhando pra trás, eu enxergo que todas as decisões que eu tomei profissionalmente me fizeram chegar até aqui. Eu acho que eu não conseguiria ter chegado... Se eu tivesse feito isso antes, eu não ia ter essa bagagem que eu tinha, não ia conhecer as pessoas que eu conheci que me ajudaram a chegar até aqui, a tomar essa decisão de virar um fotógrafo de futebol. Então... Eu acho que vai muito nessa linha de seguir as convicções e errar pra caramba e trocar de emprego todo ano até conseguir me encontrar profissionalmente hoje na área que eu tô. Eu acho que é isso. Pedro, você com certeza já atendeu várias figuras do futebol bacana, atletas aí. Você falou alguns pernas, outros não. A maioria não. A maioria não. Cara, qual foi o que você assim... não que os outros não, mas você fala assim, cara, esse que da hora, cara, que prazer em conhecer e em poder prestar esse serviço pra essa pessoa. Se pudesse falar uma pessoa, quem que seria? Uma pessoa, eu acho que atualmente, cara, é o Negueba do Mirassol, que ele é absurdo, a gente eu torço por esses caras, às vezes eu fico meio até que assim falar pelo WhatsApp, né? Você tá conversando com eles pelo WhatsApp, sei lá, é diferente, né? Então eu sou até meio tímido com isso, nem troco muita ideia com eles. Mas hoje, pelo tudo que o Negueba representa pro Mirassol, ele chegou na Série C e é um dos caras aí que tem mais jogos na história do Mirassol. E é um cara que valoriza essa questão de entender a imagem dele, né? De valorizar a imagem dele, entender que isso é importante. Então ele como pessoa é fantástica, ele como atleta é excepcional, acabou de ser pai, parabéns aí pro Negueba, que a gente possa continuar aí nessa parceria, porque fico muito feliz de tê-lo como cliente, é da hora. Tem uns outros aí, vou fazer uma menção honrosa aí pro Gabriel Brazão do Santos, que eu vejo que não só comigo, ele como atleta também é outro que entende muito a valorização da imagem dele, entende quão importante é isso. E que trata você como se fosse teu parceiro, assim. Conversa contigo como se fosse parceiro. Então, esses caras que geralmente são tranquilos no dia a dia, acabam conquistando a gente. Não que isso signifique alguma coisa. Mas, por exemplo, hoje no Mirassol, todo mundo é assim. Não tem um que não seja. Que é um clube que eu tô com mais contato, né? Que eu tenho mais contato, mais liberdade. Não tem um ali que você fale que não te trata bem, que não é gente boa contigo. Mas o Negueba é diferente, o Neguebinha é absurdo. Cara, você foi assessor de imprensa do Mirassol e hoje você tem, vamos dizer, um portão livre ali, né? Pelos contatos que você tem, pelo seu trabalho, você viaja com o clube por essa questão que você comentou, né? Presta alguns serviços. Cara, o que você tem falar em questão de duas figuras aí que é o Paulinho e o Juninho, cara. O que você pode falar deles assim? Como falando principalmente desse meio empresarial, não entendo muita coisa, mas o que eu vejo do Juninho é absurdo, né? Até chovendo molhado que todo mundo fala isso aí. O cara que tá à frente é bizarro. Ele pensa muito diferente, cara. Ele vê umas coisas que são absurdas. Ele já pensa... O jeito dele enxergar futebol é diferente demais. É o Juninho que coordena as coisas ali no Mirassol. E aí ele traz um cara que tem um pensamento parecido com o dele, né? Que é o Paulinho.
que, pô, se o Paulinho quisesse, ele não precisava estar aqui. Ele tá aqui porque ele quer conhecer um pouco do Mirassol, pelo que eu vejo, né? Ele quer conhecer um pouco do Mirassol, ele quer aprender na profissão, ele quer crescer e tá aprendendo aqui, tá... Não tem nem o que falar do trabalho dos caras, né? É absurdo. Eles pensam, acho que a melhor definição é essa, pensar o futebol um pouco diferente. Não precisa de muito, né, cara? A gente vê o futebol hoje em dia, o jeito que tá, os dirigentes, os diretores, os presidentes, você não precisava de muito para arrumar um clube de futebol hoje, mas o que eles fazem é realmente muito diferente, principalmente o Juninho ali na área administrativa, que pensa em tudo tem que passar pelo Juninho hoje no Mirassol. Acho isso importante e é diferenciado o jeito de pensar o futebol. E o Guanais, cara? Guanais, gente boa, hein? É. Nossa, absurdo também como ser humano. E no futebol ali, tem que falar também, né? Dando resultado pra caramba, classificar o time pra Libertadores. Claro que não é só ele, tem comissão técnica do Mirassol também absurda. E principalmente os jogadores também que estão ali dentro do campo. Mas o Guanais é um líder ali também. Eu vejo um pouco do vestiário no dia a dia. Não dá pra falar muito, né? Porque é vestiário, é dos caras. Às vezes fica até meio assim de estar ali perto, mas o Guanais ali no vestiário é um líder também. É um cara que ele é fascinado em vencer, em querer vencer. Essa gana dele é uma coisa diferenciada também. E é um cara bastante líder ali dentro. E top, cara. E ele tava naquele jogo que eu acho que mais te marcou, né? O Operário Mirassol. Ele era o treinador Ele era o treinador do Operário. Olha só. Exatamente, ele tava lá. E eu falo por mim, eu não conhecia ele como treinador até vir pro Mirassol. Aí depois você começa a pesquisar, a ver Sim. a história do cara até chegar ali, ser em termos de estudo, de esforço, muito né? moderno, né? Muito, cara. Mas a gente sabe que o que às vezes literalmente é o resultado, né? Que faz com que aquela pessoa tenha autoridade ali. Então ele, pelos resultados que ele tem, pela forma como ele chega aos resultados, né? Exatamente. Sensacional, cara, sensacional. Ele sempre prega que o time dele tem que jogar, né? Jogar bola, vamos jogar bola. E aí, dentro às vezes, fora de casa. Exatamente, seja onde for. E às vezes no vestiário ele fica bravo porque o time dele não jogou bola, né? Às vezes não é nem porque perdeu o resultado. Ele fala, perder a gente não controla. Ganhar, perder não controla, mas tem que jogar bola. Jogar bola, jogar pra frente, assumir a nossa identidade, é o que ele diz. Top. E o que ele fala nas entrevistas por aí também. Tinha que trazer ele aqui qualquer dia. É um cara também muito interessante. Cara, que assim, tem muitas pessoas que fazem muito bem pro Mirassol, né? E aparecem ali. Uhum. Tô falando agora do ponto de vista de jogador. E você tem a oportunidade de estar no vestiário ali assim. Cara, quem que você vê que é um líder ali, ou que agrega muito, mas que de repente não joga, ou de repente... E às vezes as pessoas não entendem, mas que você fala, cara, essa pessoa ajuda demais o Mirassol. Pode ser da comissão, pode ser jogador, que você fala, cara, essa pessoa, ele é um diferencial, literalmente. No atual elenco não tem como não falar do Muralha, né? Sério. Quão injustiçado no dia a dia do gol do Mirassol, mas ele puxa a palavra ali no vestiário. Ele está sempre falando, todo pré-jogo ele fala, dia a dia de treino ele é absurdo. Pô, muitas vezes a gente vê, né, muitos caras que acabam não jogando ou passando o que ele passou. Se virasse a cara ali no dia a dia, a gente ia entender, mas o Muralha é diferente nesse sentido. Ele é um cara extremamente gente boa, extremamente positivo, tá sempre sorrindo, sempre cumprimentando todo mundo e principalmente tá sempre trabalhando. O que eu vejo, né? Não vejo muito. Mas o que eu vejo, ele tá sempre trabalhando, cara. Tá sempre se esforçando e puxando a palavra no vestiário, se tornando como líder. O Guanais deu oportunidade pra ele, mais uma vez salvou, fez 2 milagres lá, tá sempre em alto nível. E é um cara injustiçado e é um cara que é muito gente boa, trabalhador, esforçado e que é um líder também. É um dos principais líderes ali, é ídolo do Mirassol. Ele é absurdo no dia a dia, assim. Um cara que tem uma liderança de exemplo, né? Que dá pra dar como exemplo. Absurdo. Top demais. Onde você quer chegar, cara? Ah, não sei, mano. Não sei.
Eu não tenho muito claro essas coisas pra mim. Como eu te falei no papo aí, foi um cara que fui mudando muito, uns 3 anos pra cá que eu acabei me encontrando. Então hoje hoje eu tenho muito claro pra mim a minha vida pessoal. Cara, eu tô muito feliz do jeito que eu tô, quero estar sempre melhorando e acompanhando aqui os meus 2 times da região. Se aparecer mais um terceiro aí, um quarto, em alto nível, Série A1 e tal, te acompanha também. Claro, tem os outros, o Votuporanguense que a gente acompanha, o América de vez em quando, o Rio Preto um pouco menos, por causa de coisa, mas basicamente o Mirassol Novo Horizontino e o Votuporanguense também, que acompanhei muito, gosto muito do CAV. Então, basicamente, eu quero continuar acompanhando esses times da minha região, né? Acompanhar a minha região, da onde eu moro, da onde eu trabalho. Então, quero continuar acompanhando-os. Profissionalmente, ainda não tenho, assim, um objetivo claro para minha vida profissional. Valorizar os daqui, né? Exatamente. Continuar Muito valorizando a imagem deles, que é para isso que eu trabalho. Perfeito. Ô Pedro, tem alguma curiosidade, por exemplo? Porque a gente sabe muito de um jogador, tipo, chegar, ô professor, coloca eu, tem que tirar foto, bicho, eu quero ganhar bicho. Tem alguma coisa assim que você consegue contar pra gente? Sempre rola alguma coisa, né? Jogador entrar pra querer tirar foto, acho que não que eu saiba. Já pode ter acontecido, de repente, algum cliente meu que tava no banco, mas acho que não. No profissional, acho que os caras são muito sérios. Na base rola, né? Os moleques, na base, os menininhos, nossa, gostam de uma foto, hein? Aí quer tá sempre jogando a vida, né? Nem sabe, Treinador quando descobre que o moleque tá jogando só pela foto, nossa, briga até com a gente que é fotógrafo, ele tá ali só pra registrar. E questão de bicho, os caras tem uma história de um jogador que uma vez passou assim por mim assim, bora ganhar os 15 mil, bora ganhar o bicho. Que o bicho é diferente, né, de acordo com quem entra ou quem não joga. Quem não entra no jogo, às vezes recebe, não, com certeza recebe, mas não recebe o bicho integral, né? Às vezes, na maioria das vezes é assim. Aí o cara passou assim na minha frente, tipo, eu trabalho perto dos jogadores que aquecem, né? Que ficam aquecendo. Aí foi chamado pelo professor, ele já cortou, bora ganhar o bicho, O cara já queria entrar pra ganhar, né? E faltava acho que 3, 4 minutos pra acabar o jogo. Às vezes nem tocou na bola e ganhou entrou, o dobro do ele que ia queria ganhar. Exatamente, ele queria entrar só pra ganhar o bicho dele. Você é doido. Cara, vai ter a última pergunta. Mas antes queria que... Tem alguma pergunta que eu não fiz que você queria responder? Não, acho que não. A gente falou de muita coisa aí. Falou bastante aí, né? E tem muita coisa ainda. Mas você já tá convidado para um próximo aí. Bora. E, cara, tem o teu espaço agora. Você pode olhar para essa câmera. Uhum. Divulgar o seu trabalho, como eles te encontram, né? Que a nossa audiência aqui é bacana. Da hora. Fica à vontade, é teu espaço agora, Pedrão. Valeu. Só procurar lá no Instagram, Pedro Zacchi, Pedro Z-A-C-C-H-I. Quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, a gente posta muito no Instagram, mais pros entusiastas, né? Ou da fotografia, ou os próprios torcedores que querem ver algumas fotos diferentes, um ponto de vista diferente da partida que você vê na TV. Então tô sempre postando por lá. De vez em quando tem algum joguinho de time grande também, mas é mais Mirassol e Novo Horizontino. E é isso, se quiser me procurar lá, é só acompanhar meu trabalho pelo Instagram, basicamente, Pedro Zacchi. Top demais, cara. A última pergunta. Imagine que você tá em frente a 8 bilhões de pessoas, que é a quantidade que tem no planeta. Uhum. E dali você tem 30 segundos pra mandar a tua mensagem pro mundo. Nossa, mensagem profissional. Ou pra quem tá começando na fotografia ou quer começar no jornalismo. Dá um conselho pra esse pessoal aí. Cara, eu acho que eu prezo muito pela justiça, pela integridade. Você tem que ser um cara íntegro, tem que ser um cara justo. Muitas vezes eu não sou, mas eu busco ser. Então, acho que pra você viver bem, acho que basicamente eu prezo muito por isso, você ser honesto e trabalhar, né? Trabalhar de forma certa, de forma sem querer passar por cima de ninguém, sem querer o teu momento antes da hora. Às vezes eu me pego muito nisso, de querer fazer as coisas e ainda não tá no momento, sou muito impulsivo. Então, aguardar o seu momento, mas trabalhar para que ele chegue.
Então, acho que, sei lá. É isso. Top demais, meu amigo. Muito obrigado. Irmão. Tamo junto. Foi um Papo prazer. 10. Da hora. Prazer foi todo meu, do Valeu. JetaCast. Recebe o nosso abraço aqui, da Tati também, na TS Rádio. Valeu demais. Pessoal, curtem o vídeo aí, compartilhe também e comentem. É isso aí, JetaCast de hoje termina, missão cumprida, só alegria. Um abraço. Falou, valeu.